É bonito o discurso de Paulo, as falas de Paulo hoje são muito bonitas à comunidade de Corinto. Paulo se refere à comunidade de Corinto dizendo o seguinte: olha, eu gostaria de falar para vocês com uma profundidade maior, falar para vocês como pessoas espirituais, mas infelizmente ainda me comunico com vocês, ainda falo com vocês um pouco como pessoas carnais. Claro que teria sido muito melhor fazê-lo de outra forma, mas, segundo Paulo, vocês não seriam capazes de mergulhar, de compreender a profundidade da mensagem, ainda presos a algumas questões pequenas ligadas à natureza humana, aos limites desta natureza e à carne humana. E aí Paulo aproveita, depois dessa introdução, e diz: olha, entre vocês, por exemplo, tem uma briga que tem acontecido e que não tem sentido. Vocês estão dizendo que uns, nós somos de Apolo, outros, nós somos de Paulo, outros, nós seguimos tal pregador, recebemos o evangelho de tal pregador. E aí, num dado momento, Paulo diz: olha, muito sem sentido essa questão, né? Partidarismos não combina exatamente com profundidade da experiência do Evangelho, porque Paulo diz: olha, vem um camarada e joga a semente, um outro que cuida e rega, um outro que talvez venha a colher, mas nada disso seria possível sem aquele que faz crescer. Quem garante a continuidade do início ao fim é o Senhor, é aquele que faz crescer. Mas um planta, outro rega. A gente tem essa experiência, né, via de regra, nas paróquias. Os padres vão passando, um planta uma coisa, ou às vezes o outro colhe, ou o outro planta outras coisas, colhe algumas, e o outro que vem mais à frente. E esse é o processo. E a nossa permanência, deve ser por sermos de Cristo, por reconhecermos a ação daquele que faz crescer e usou como instrumento, sim, essas pessoas que passaram pela nossa vida, pela nossa paróquia, mas o mais importante é aquele que faz crescer. Essa maturidade, por exemplo, nos ajuda a lidar melhor com as falhas, por exemplo, que às vezes a gente tem que esbarrar nas falhas, porque também são humanos, daquelas pessoas que estão ali, ou jogando a semente, ou regando, ou colhendo. Então Paulo chama a uma reflexão para além dos partidarismos, uma reflexão cujo centro seja a experiência daquele que faz crescer, o encontro com aquele que faz crescer, e não com quem está ocasionalmente jogando a semente, regando e cuidando da plantinha, ou aquele que virá a colher. O autor é sempre aquele que faz crescer, ou seja, Paulo luta a partir dessa ideia contra princípios de divisão dentro da comunidade, né? E a gente tem vivido num mundo tão partidário, né? E brigas familiares em virtude de um pertencer a tal situação, o outro pertencer a outra situação, e às vezes situações absolutamente, né, fora desse centro, que é, por exemplo, no caso de dois irmãos, a comunhão familiar, a família como espaço sagrado, porque um pensa assim, o outro pensa assado, porque um diz que pertence a fulano, o outro diz que pertence a outro fulano. Percebam o quanto essa questão é superficial e o quanto a gente não percebe que existe algo mais profundo para além dessas questões superficiais, que é aquele que faz crescer. Então Paulo sugere na reflexão de hoje que a gente dê esse salto um pouco mais profundo, né? De vez em quando a gente, por exemplo, acompanha na televisão situações em que é exposta assim, a falha humana de líderes religiosos da nossa igreja, de outras igrejas, de outras denominações religiosas. E às vezes isso causa um reboliço, uma insegurança. No cristão maduro, eu acho que a gente deve lidar com isso
exatamente como um convite a uma nova conversão, a um novo convite à conversão e, ao mesmo tempo, aquela certeza de que o amor à igreja em nós deve nos levar a um cuidado muito grande por não escandalizar. Mas, de modo nenhum, essas revelações, essas aparições, denúncias, escândalos, devem nos fazer nos afastar daquele que faz crescer, que a gente sabe que está ali, independentemente de quem joga a semente, de quem cuida da plantinha ou de quem colhe. A nossa relação mais profunda, de raiz, de fundamento, é com aquele que faz crescer. O interessante é que Moisés, no finalzinho da caminhada dele com o povo na Terra Prometida, ele teve uma preocupaçãozinha nesse sentido, né? Nós estamos estudando o livro do Deuteronômio, né? O livro do Deuteronômio é o livro proposto pela CNBB para reflexão nesse mês de setembro, mês da Bíblia. No primeiro encontro, a gente teve uma oportunidade já de falar um pouquinho sobre o livro do Deuteronômio, né? Dizia que ele faz parte daquele primeiro grupo de livros da Bíblia, reconhecido como Pentateuco, que os 4 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, são livros de formação da lei, da aliança, e o Deuteronômio é um livro que tem uma característica um pouco diferente. Ele não é um livro que acompanha tanto história, mas ele é um livro que ele é, historicamente falando, ele acompanha um trecho muito curto. É o finalzinho da travessia do deserto. Lá no final da travessia do deserto, em virtude da dúvida do povo, que acabou levando Moisés também a duvidar, Moisés recebeu de Deus a seguinte sanção: olha, você vai avistar, como eu, por exemplo, daqui avisto as luzes lá da Barra de Guaratiba, alguma coisa lá do pessoal do caminho da Barra de Guaratiba. Foi dito, olha, você vai avistar, mas você não vai entrar na Terra Prometida. Naturalmente, Moisés fez a conta, 2 mais 2, vai 1, vai 2, desce 1, menos 1, vou morrer, né? Se eu não vou entrar, vou morrer. E houve uma preocupação de Moisés no sentido de, aquela geração que começou a caminhar comigo, lá no início da travessia, 40 anos atrás, todo mundo praticamente já morreu. E essa turma nova que a gente tem aqui, vai saber levar à frente? Porque é uma turma que talvez esteja mais distante da tradição dos pais, das leis, dos 10 mandamentos, de tudo aquilo que receberam, porque são mais novos, né? Os novos, às vezes, não são muito ligados a tradições, ao que recebem dos antigos. Mais tarde é que eles vão se reconectar a isso aí, né? E Moisés teve essa preocupação. Então, o que Moisés fez? No finalzinho, quando ele já estava ali avistando a Terra Prometida, Moisés fez um grande discurso que foi dividido em 4 partes, e o livro do Deuteronômio é espécie chamado assim também de Testamento de Moisés. É um grande discurso que Moisés faz para os novos, dando orientações em relação ao futuro, né? Como eles procederem logo que entrar na Terra Prometida, o que eles precisam ter no coração, o que não pode ser esquecido, o que já foi vivido. Então tem toda essa questão de recordação da história, o memorial histórico, novas orientações mediante novas situações e orientações acerca de como proceder lá no ingresso na Terra Prometida. Quem sucedeu Moisés foi um general jovem chamado Josué, né? Todos aqueles anciãos, aquela turma toda foi. E aí ficou ali Moisés sozinho para fazer essa transição entre a tradição dos antigos e a geração nova que vinha por ali, né? Então eu mais ou menos deixei aí, você pode acompanhar, quem está nos acompanhando pelo celular aí nos comentários, né? O livro do Deuteronômio, a gente já teve a oportunidade de falar isso, né? O último livro do Pentateuco recebeu este nome porque significa exatamente uma segunda reflexão sobre a lei. Então, deuteros significa seguinte, segunda, e nomos significa lei, regras, preceitos. Então, Deuteronômio significa uma nova reflexão, uma atualização acerca da lei e dos preceitos divinos dados lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, e depois
refletidos na medida que iam aparecendo situações novas na travessia do deserto. Moisés ia fazendo o papel do STF, né, que é interpretar a lei, né, fazer aquele papel do interpretar, atualizar a lei, como Moisés ia ali como um hermeneuta, um intérprete da lei, mas ele ia morrer, né? Então ele se preocupou em fazer isso até que naqueles primeiros anos ali o pessoal pudesse caminhar na posse da terra prometida. Na realidade, não é uma nova lei, não se trata de uma segunda lei, mas de uma segunda cópia da lei, né, que no sentido de uma lei reescrita, no sentido de você tirar conclusões de cada um dos 10 mandamentos, você tirar conclusões. Por exemplo, não matarás. Olha, não pode matar assim, não pode matar nesse caso, nessas situações assim cabe, nessa situação não cabe, naquela situação não cabe. O princípio é o mesmo, não matarás, mas apareceram situações novas, tipo, e se for em legítima defesa, pode ou não pode? Então, essas questõezinhas são discutidas, alargadas, mas o princípio é o mesmo. Nenhum dos 10 mandamentos foi desfeito, reformado, mas eles foram aplicados a novas situações. A maior parte do livro é formada por leis que repetem muitas vezes as leis apresentadas no Êxodo e no Levítico. Na Bíblia hebraica, eu disse para vocês, né, que a Bíblia hebraica ela é muito prática, né? Os livros eles recebem nomes de acordo com as primeiras palavras ou a primeira palavra do livro, né? Por exemplo, Gênesis, lá na Bíblia hebraica, a primeira palavra é Bereshit, Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou. O nome do livro, Bereshit. No caso do livro do Deuteronômio, a primeira palavra é, estas são as palavras, é Debarim, Dabar, em hebraico significa palavra, o plural é Debarim, então na Bíblia hebraica esse livro tem o nome de Debarim, quer dizer, palavras, com referência às palavras de Moisés, aos discursos de Moisés dele contidos. Ele fica no finalzinho do Pentateuco, né? E isso naturalmente ligado à sua cronologia, porque o Pentateuco está no finalzinho ali, perto da morte de Moisés, e a geografia descrita no livro também. É situado na região de Moabe, no último ano da peregrinação pelo deserto, um pouquinho antes de entrar na Terra Prometida, como a gente já tinha falado também, né? O livro é formado por 3 discursos de Moisés, pronunciados em Moabe, como a gente já disse, pouco antes de Moisés morrer, e o objetivo dos discursos é confirmar a aliança que Deus fez com o povo. Então, o primeiro discurso está em Deuteronômio 1 até Deuteronômio capítulo 4, versículo 40. O segundo discurso está em Deuteronômio 4, versículo 41, até Deuteronômio 11, capítulo 11, versículo 32. O segundo discurso em Deuteronômio 26, até Deuteronômio 28, 69, quer dizer, do Deuteronômio capítulo 26, versículo 16, até o 28, 69, né? É a segunda parte do segundo discurso. O terceiro discurso de 29, 1 até 30, 20, e tem um apêndicezinho histórico do 31 a 34, que certamente não foi escrito por Moisés, porque tem detalhes sobre o sepultamento de Moisés e ninguém pode escrever detalhes acerca do próprio sepultamento, né? Lógico. O primeiro discurso tem o nome de Debarim, né? As palavras, Dabar, a palavra em hebraico, a gente já marcou ali, né? Deuteronômio 1, até o capítulo 1, capítulo 4, né, de 1 até 4:43, são as palavras que Moisés dirigiu a todo o povo no outro lado do Rio Jordão. O segundo discurso, ele tem como fixo, centro, ponto fixo a lei, uma reapresentação da lei, dos 10 mandamentos, tem o nome, portanto, de Torá, que em hebraico significa lei, a lei que Moisés deu aos israelitas, né? Seu conteúdo básico, então, os 10 mandamentos e as leis complementares dos 10 mandamentos. O terceiro discurso tem o nome de Berit. Berit é a palavrinha hebraica que significa aliança, recorda a aliança, retoma a aliança, né?
São estas as palavras da aliança que Javé mandara Moisés concluir com os israelitas na terra de Moabe. Ok? Descer um pouquinho. E o quarto discurso, é o nome de Beracá, Beracote em hebraico, Beracá é bênção, que é a ideia de Moisés aqui. Para quem observar esses mandamentos, o Senhor Deus derramará a bênção. Então, o quarto discurso fala sobre todas as bênçãos que serão derramadas para quem observar esses mandamentos ditos no terceiro discurso, né? Eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje. Então, a gente entendeu mais ou menos o temazinho de cada discurso, as partes de cada discurso, e a gente vai avançando um pouco, senão o pessoal pega no sono, né? Estou sabendo que aqui atrás de mim tem um cara já refletindo profundo, né? Então, vamos ficar por aqui, os três discursos, três subdivididos, 4 discursos de Moisés, e com eles a gente entende um pouquinho. Nessa primeira semana, quinta-feira, sexta-feira, e eu vou sugerir a vocês sábado e domingo, a gente vai se concentrar bastante no primeiro discurso. Então, se alguém quiser ler em casa, a extensãozinha do primeiro discurso é de Deuteronômio 1 até o Deuteronômio 4. Quiser dar uma lidinha, são 4 capítulos, não é muita coisa, que a gente já pode, inclusive depois, quem quiser mandar pergunta, enquanto a gente estiver falando sobre o primeiro discurso, que é o tema de amanhã, a gente conseguir conversar um pouquinho sobre isso. Mas acho que todo mundo conseguiu entender a lógica ali, né? Tem uma lógica, essas palavras, a apresentação das palavras, a apresentação da lei, a apresentação da aliança e a apresentação das bênçãos. É a estrutura de cada um dos discursos do livro do Deuteronômio. Vamos então em frente, acompanhar a nossa procissão, o canto das ofertas e correr de partidarismos, né? Não faz bem para ninguém. Partidarismos nos dividem. Quem divide não é de Deus. Vamos acompanhar firme.